De fato, a situação no Brasil ela só piora, né? Nós ainda não vimos o pior momento dessa pandemia. O pior momento dessa pandemia ainda está por vir, né? Nós vamos chegar, muito provavelmente, a 500 mil mortes, nós vamos ultrapassar essa marca, e até o final nós vamos chegar próximos a 1 milhão de mortes. Estão surgindo muitas variantes no Brasil nesse momento, e o apagão de dados é evidente, né? Em vários municípios esses dados estão sendo subnotificados. Então, a situação é realmente muito mais grave do que está sendo apresentada nos jornais. Nós temos acompanhado isso de maneira muito séria desde o começo da pandemia, e estamos vacinando muito pouco, né? Então, de fato, não existe uma resposta do Ministério da Saúde capaz de conter a pandemia no Brasil. Nós precisávamos estar aderindo a isolamento social rígido, inclusive um lockdown nacional, uma vez que o Brasil não tem avançado na vacinação. E qualquer afrouxamento de medidas restritivas nesse momento só agrava a situação. O retorno das aulas presenciais ou híbridas representa exatamente isso. Um afrouxamento de medidas restritivas que vão aumentar a circulação viral, vão aumentar o número de mortes, internações, sequelados e, inclusive, a circulação viral que vai dar origem a uma variante resistente às vacinas. Nós já tivemos, em menos de um mês e meio, o surgimento de 3 variantes no Brasil, e acabamos de registrar em Manaus a chegada da variante europeia e no Brasil a variante indiana, que é muito mais virulenta, muito mais grave. Então, a soma de todas essas variantes juntas no Brasil, até agora nós vemos o resultado de 2 variantes. O ano passado uma e esse ano da P1. Agora nós temos mais de 8 variantes circulando no Brasil. Então, a retomada do ensino presencial ou híbrido, nesse momento, é equivalente a não jogar um galão de gasolina numa fogueira, a jogar um caminhão-pipa de gasolina numa fogueira. Vai causar uma explosão de causas imensa, né? Então é absurdo isso para o Paraná. E eu deixo o meu apelo aos diretores de escolas. Eu me dirijo especificamente aos diretores das escolas aqui. O governador Ratinho disse que vocês têm o aval e vão decidir se é seguro ou não retomar. As mortes que estão para ocorrer e as sequelas dos seus alunos ou dos professores das escolas que irão retornar vão ser de responsabilidade desses diretores. O governador Ratinho lavou a mão a entregar essa incumbência aos diretores de escolas. E eu estou afirmando, com base em dados científicos, que os protocolos de nenhuma escola do Paraná é seguro. As escolas de vocês não têm capacidade da retomada das aulas presenciais ou híbridas nesse momento. E vocês serão responsabilizados por qualquer morte ou por qualquer sequela, caso de Covid ou propagação de Covid, que venha acontecer com a retomada das aulas presenciais ou híbridas. Então, não retomem. Sejam conscientes. A gente possa ter um pouco dos ataques que vêm sendo feitos contra a universidade, porque o campo que é construído nesse momento para esse ataque específico do retorno às aulas, que pode parecer, inclusive para a sociedade, não é uma defesa da educação, uma defesa dos direitos dos estudantes de irem para a escola e de não perderem com o passar do tempo, atrasarem de ano, digamos assim, né? É importante que a gente faça uma leitura do que acontece já no passado, né? Desde a Constituição, que o tamanho do Estado, né, é tomado como uma grande reforma e que se fatia as reformas. Então, nós pensamos tudo que se tentou fazer como reformas fatiadas, mas que, no fundo, é uma grande reforma porque quer desmontar o Estado. Você quer minimizar o Estado. Então, a gente tem que ter essa compreensão que mesmo uma coisa particular, digamos assim, para a área da educação, que é o retorno presencial, ele não está desligado do desmonte do papel do Estado. Ele tem um significado, e eu acho que é importante que a gente tenha clareza, né, nessa compreensão, para que não passe isso como uma coisa. Em outras palavras, essa contribuição que pode acontecer agora no Congresso Nacional,
e o Congresso Nacional se aproveita, né, da passagem da boiada, né, mesmo tendo um presidente genocida, um presidente autoritário, um neofascista no governo, e de certa forma eles enfrentam, mas aproveitam as situações para passar o que o capital quer. Então, esta política de desmonte do Estado, ela funciona desde 88, e a gente tem que ter ela como referência para compreender. E uma das primeiras coisas que vai ter influência fundamental no enfrentamento do retorno é a própria carreira do professor, né? A carreira do professor e da professora, ela tem 4 pilares que são importantíssimos para toda a universidade, e são coisas que nós conseguimos construir, né? A dedicação exclusiva como um elemento importante, né? O concurso público, a aposentadoria integral e a estabilidade. São esses elementos para o serviço público que têm fundamental importância, inclusive, para resistir à pandemia. É a estabilidade no emprego, é a dedicação exclusiva, é o concurso público que nos garante, inclusive, né, se manter nessa defesa, diferentemente, inclusive, do setor privado. É porque são elementos que foram construídos a partir da Constituição, né? A própria estabilidade em si, né, que é um elemento em jogo e que nos garante esse trabalho, que nós não defendemos o trabalho remoto, mas que nos garante, de certa forma, nos salvar ou nos salvaguardar, né, do vírus em casa, ela tem um elemento que tem que ser tocado como pertencente à sociedade. E como eu falei para vocês, a gente tem a queda do risco de transmissão por fontes, são objetos contaminados, né? O CDC publicou agora um risco de 1 para 10 mil, enquanto o risco de transmissão pelo ar é muito maior. E quando você pensa em universidade, sala de aula, escola, um ambiente fechado, confinado, a renovação do ar é imprescindível. E a gente até então estava buscando esses parâmetros. A OMS publicou recentemente um material no qual ela coloca o mínimo necessário, tá? O ideal é que a gente tenha uma ventilação cruzada, são 2 aberturas, pode ser porta, janela, em paredes opostas ou adjacentes, não pode ser na mesma parede, tá? E que a gente tenha uma renovação de ar mínima de 10 litros por pessoa na sala. E aí eu botei um exemplozinho aí para vocês poderem ter uma noção. Só que isso não depende da Irene chegar na escola e falar assim, eu acho que essa janela dá. Não depende, isso depende de uma avaliação técnica. Existe uma fórmula que a OMS está disponibilizando nesse material aí, frente à Covid, né, para a gente poder calcular se realmente a renovação de ar é a suficiente para evitar o contágio, porque senão, se tiver 15 alunos e um professor na sala de aula, ainda que todo mundo esteja com máscara, se eles estiverem respirando aquele mesmo ar durante 3 horas, dificilmente a gente não vai ter contágio. A gente tem que ter renovação do ar. O ar externo tem que entrar para diluir, né, o poluente, o vírus naquele ar interior das salas. Isso é muito importante. Nos parece um tanto absurdo pensar um retorno às aulas presenciais, considerando que o Brasil ocupa o 3º lugar em número de casos e o 2º lugar em número de mortes no mundo, segundo o painel da Universidade John Hopkins. Mas esse é um dentre os vários contrassensos com os quais nós convivemos desde a posse dos governantes eleitos em 2018. Bom, desde o final do ano passado, o 3º ministro da Educação da atual gestão vem dando sinais de que a pressão pela retomada das atividades presenciais seria o principal desafio do movimento docente no ano de 2021. Apesar da promulgação da Lei 14.040, em agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, no qual a gente ainda está, o MEC tentou emplacar 2 portarias, né? A 1030, em 1º de dezembro de 2020, e a 1038, em 7 de dezembro de 2020. As duas impondo um retorno presencial, a primeira com retorno em janeiro de 2021 e a segunda em março de 2021. Tais investidas cessaram por hora, após a revisão do parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão responsável por editar as diretrizes nacionais para a implementação da referida lei.
Então, o parecer do Conselho Nacional número 15, que foi formulado em outubro de 2020, foi substituído pelo parecer número 19, em 8 de dezembro de 2020, e só então homologado pelo ministro dias depois, né? Aliás, um dia depois. Bom, qual era a polêmica central nesses pareceres? Era o artigo 31, que no texto original previa que o período de referência a ser considerado para oferta das atividades escolares e acadêmicas não presenciais, estabelecidas pela Lei 14.040, para todos os níveis, etapas, formas e modalidades de educação e ensino da educação nacional, seria 31 de dezembro de 2021. Bom, o novo parecer faz uma nova redação do artigo que, em resumo, estabeleceu que as atividades pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas em caráter excepcional no cumprimento das medidas para o enfrentamento da pandemia e estabelecidas em protocolos de biossegurança nos seguintes casos. Primeiro, suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais. E segundo, condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas presenciais. E eis aqui o cerne da problemática, né? A transferência do poder de decisão às autoridades locais e a disputa sobre o entendimento do que são essas condições sanitárias locais.